Boa tarde. Muito bom estar aqui, Dudu. Muito obrigado a todos. Samuel, um grande abraço. Toda a equipe da TV Prevê. Tudo que nós queríamos essa semana era um deputado federal, ainda do nível do deputado Arnaldo Jardim. Isso caiu do céu. Deus ouviu as nossas preces, né? Para a gente sentir aqui na aldeia realmente tudo que corre nos bastidores, naquelas CPIs maravilhosas que estão lá em Brasília. Se Brasília ouvisse mais as aldeias, como você está dizendo, que não verdade. São aldeias, mas se Brasília não fosse essa ilha da fantasia, o Brasil estaria melhor, né? Porque muitas vezes o debate da política fica entregue à dinâmica política, né? E aquilo que é a realidade, a sociedade, fica um pouco ao largo, né, Duda? É verdade. Mas antes de entrar até nesses assuntos, qual o motivo da sua presença em Bauru hoje? Olha, por duas razões estou aqui. Primeiro que estou fazendo um circuito na região. Eu quero agradecer o carinho com que os amigos de Jaú, dar um grande abraço ao Jamil Buchala, o nosso médico, presidente do PPS lá, nos receberam. Agradecer aos amigos de Dois Córregos, que também me receberam de uma forma muito afetuosa. Fizemos lá uma reunião, estava lá o prefeito Buchinha, estava lá o pré-candidato a prefeito, o Chico Teles também, junto conosco. Estive ontem também visitando amigos lá em Pederneiras, onde temos vários amigos. Quero dar um grande abraço ao doutor Rubens Cury, ao Zezé Pegatim, ao Zé da Purina, que são amigos que nós aproveitamos ontem para conversar lá em Pederneiras. Hoje eu vou ainda, daqui a pouco, lá a Lençóis Paulista, vou conversar com a prefeita Bel, vou me encontrar com o nosso ex-prefeito Marise lá também. E hoje pela manhã, Duda, eu fiz uma visita aqui em Bauru. Estava acompanhado do Moisés Rossi, você sabe, é nosso vereador aqui na Câmara Municipal, o Arnaldo Ribeiro, que é o nosso presidente do PPS aqui, estava conosco também o Clemente, que é um grande companheiro nosso, meu do partido, engenheiro, colega meu, e nós acabamos hoje nos encontrando com o prefeito, Rodrigo Agostino, e nós depois fizemos uma visita. Eu fui com ele lá às obras do viaduto inacabado. Você sabe, eu já conversei certa feita aqui, que nós diligenciamos ao lado de outros deputados para que nós tivéssemos uma emenda da bancada de São Paulo, que foi exatamente o que deu o empurrão para que nós pudéssemos ter a retomada dessa obra parada há muito tempo e importante para a ligação viária aqui de Bauru. Então eu fui lá, fiz uma visita, antes tive uma conversa com o prefeito Rodrigo Agostino também, e foi muito importante. Eu estou feliz com essa visita, fazendo atividades, e hoje eu acho que eu vou fechar com chave de ouro, que é a oportunidade que eu terei no final da tarde, começo da noite, 7 horas, de convidado lá pela direção da USC, Sagrado Coração. Nós vamos lá reunir estudantes de diferentes cursos e eu vou falar sobre a questão da economia verde, que é uma nova forma de organização da sociedade, um tema que eu tenho tratado, e a questão da Rio+20, dentro de um contexto de muita proximidade, porque amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto, uma data muito oportuna. O que você espera do Rio+20? Primeiro, que ele possa colocar alguns temas que nós temos aqui, que são muito importantes para o Brasil. Vou explicar muito rapidinho para nós aqui termos agilidade no programa, Duda. Há muito tempo se fixou no protocolo de Kyoto um acordo para o mundo diminuir a emissão de gases de efeito estufa, para tentar evitar o aquecimento global, as mudanças climáticas. Para que isso pudesse ocorrer, iniciativas recebem o chamado crédito de carbono, e são passivos de compensação. E nós estamos até discutindo compensações financeiras. Eu sou relator lá na Câmara de um projeto que chama Pagamento por Serviços Ambientais. Mas nós temos uma grande questão para o mundo. O Brasil tem grandes florestas, destacadamente a Amazônia, o bioma do Pantanal também é muito importante, e restos ainda que nós temos da Mata Atlântica, que aqui, tá certo? No Brasil, em São Paulo, nós conseguimos até melhorar, nós estamos recompondo a Mata Atlântica, isso é muito importante. Mas nós não conseguimos que o mundo reconheça esse esforço contra o desmatamento da Amazônia. Então tem um sistema chamado REDD, Redução de Emissões por desflorestamento, ou seja, por desmatamento das florestas. E nós estamos querendo que isso seja colocado em pauta de uma forma com muita ênfase. Segundo,
a pauta de energias renováveis. Para mudar o padrão de emissão, se continuar o mundo do jeito que está, com o mesmo padrão, nós vamos precisar de 4 planetas Terra para a população atual. Deixa eu dar um dado mais. Você está... Falar um pouquinho mais só. Hoje a renda per capita, Duda, do americano, está em torno de $36.000 por ano, per capita, por cada pessoa. A renda per capita do Brasil, nós avançamos, mas nós estamos em 17. Tá certo? É metade do que é a renda per capita do americano. E a renda per capita do chinês, sabe quanto é, Duda? 8. A renda per capita do chinês é em torno de 5. 5. Então, para o chinês chegar no nível do americano, seria multiplicar por 7, e eles estão caminhando muito aceleradamente. Se chegar no nível do brasileiro, vai ampliar o consumo por 3 do que consomem os chineses. O mundo não dá conta do jeito que está. Ou você muda o padrão de consumo, a forma de energia, a forma de se locomover, de transportes, ou você não vai ter recursos naturais suficientes para aguentar isso. Então, por conta disso tudo, é que essa mudança de energias renováveis também é muito importante. Eu fui indicado, vou integrar a missão oficial do Congresso Nacional, tentar colocar esses temas em debate lá. Hoje tem uma linha de ecologistas no mundo, eu acho que você deve ter visto também, que fala que essa coisa do desmatamento, da poluição atingia problema global é pura besteira, que o problema é local, que o global isso não vai mudar nunca. Você já leu isso daí? Já li, lógico. Isso é uma corrente chamado, o linguajar que se usa no meio científico, são os céticos. Tá certo? É uma corrente fundamentada, tem base científica, que diz o seguinte, que ao contrário, que teve determinados momentos que a Terra esfriou. Então, que tem uma variação que é muito mais pelo núcleo da Terra, pelo movimento das camadas tectônicas, tudo mais e tal, que a ação do homem, eles usam até essa expressão, é meio assim, como fazer cócega num elefante, tá certo? Que a ação do ser humano é muito pontual e não é determinante. Pontual. Há gente que diz isso. Então, olha, por mais que a gente faça, você tem que tratar ali do seu universo, o que lhe dá maior conforto, mas no mundo, essa questão de emissão e tal, é um fenômeno geológico que de milhares e milhares de tempos se alteram, independente do que se faça. Mas isso é muito contestado cientificamente. Eu não acredito nessa tese. Eu acho que realmente, Duda, o movimento que o ser humano fez, a concentração, a diminuição da camada de ozônio que aconteceu, isso é uma besteira, tudo isso é um determinado. Eles não concordam com isso. Por isso que eles dizem o seguinte, olha, você tem aqui fazer os polos está degelando, é mentira, diz que degela e congela outra vez. É interessante. Mas o fluxo que eles falam aí são fluxos de milhares, alguns chegam a falar em milhões de anos. Como nós não vamos conseguir conferir toda essa tese depois, acho que nós podemos mas de qualquer maneira, imediatamente. O problema pontual é uma realidade. Então nós temos que proteger o pontual. Duda, como um sentimento. Não tem uma pessoa que você não conheça, você já usou essa expressão, certamente, como eu já usei milhares de vezes, você fala assim, pô, está muito mudado, nunca fez tanto calor, nunca fez tanto... Quer dizer, essa questão da oscilação é objetiva. Os dados são esses, tá dizendo? Nós temos realmente uma modificação da temperatura. A discussão é a seguinte, isso será um fenômeno natural que é impossível de se lidar? Será a ação do homem que determinou isso? De qualquer forma, medidas que mitiguem isso, que diminuam, que dê um grau de conforto, porque será um desconforto muito grande se essa mudança acontecer, eu acho que são impositivas. Ninguém discorda de adotar as medidas. É que tem gente que acha que isso não será capaz de resolver o problema. E outros acham que isso aí poderá ser determinado por uma mudança de padrão, e aí nós alterarmos a situação. Estou até desvirtuando a minha entrevista aqui, porque o assunto mas esse tema fascinante. É apaixonante, né? Mas eu quero falar um pouquinho de Brasília. Mas ainda até para a falta de seriedade do carioca, que é histórica, né? Os hotéis super dimensionaram o valor das diárias, por causa das delegações que vêm, tá, perigando até esvaziar o Rio Mais 20, né? Nós já tivemos muitas desistências por conta disso. Muita. Tiveram hotéis que aumentaram em 1000%. Coisa, fica parecendo até uma maneira de preconceito contra o carioca.
Mas que coisa, eles não têm seriedade nenhuma, não, Arnaldo? É lógico que nós sabemos que tem um mercado, quer dizer, uma vez está mais aquecido, Claro. você vai aqui num Eles hotel, triplicaram os preços, então o fim de semana tem menos movimento, é um mais pouco barato, Então, claro. Até um nível você tem a tolerância, tolera, mas agora, o que 1000% proibitivo. Mas é os hotéis brincadeira, todos brincadeira. sendo mais caro que qualquer outro lugar do mundo. Eu, por exemplo, vou para lá. Ficar alguns dias lá. Eu vou ficar na casa do irmão do José Valverde. José Valverde é um amigo que trabalha comigo, tá certo? E ele falou, eu falei, ó, não tem jeito, porque esse preço de hotel eu não vou. Ele falou, não, mas tem um irmão lá, então eu vou ficar na casa do irmão dele. Aquele jeitinho brasileiro, mas imagine, para as delegações internacionais, muitos estão desistindo por conta. E que sinal que isso dá para a Copa do Mundo, que sinal dá isso para as Olimpíadas? Porque isso espalha, tá certo? E é extremamente danoso mesmo. É verdade. Bom, vamos na CPI do Cachoeira. Já tem acordo? Isso daí, nós aqui à distância podemos confiar que realmente essa CPI está procurando apurar a verdade? Como é que está a confiança do deputado Arnaldo Jardim, que conversa nos corredores, conversa em plenário e está ouvindo chuvas e trovoadas do que está acontecendo na CPI do Cachoeira? Vou transformar a resposta num apelo, se você me permite. Eu queria pedir a todos que façam como você está fazendo, que continuem a falar, a cobrar, tá certo? Para que a apuração realmente aconteça. Pelo andar da carruagem de Brasília, e aí volta no comecinho do programa, meio ilha da fantasia, tá certo? Tem um risco muito grande, na medida em que tem gente de todas as agremiações, desculpe, tá certo? Até eu próprio, o PPS, foi envolvido por conta do Stepan Nercessian, um deputado nosso que depois esclareceu. Então, nesse caso também aconteceu, e ele propôs até, e numa atitude muito digna, ele imediatamente disse o seguinte, olha, eu vou me licenciar até que tudo se esclareça sobre mim. Nós queríamos que todos tivessem essa mesma atitude, porque dos outros partidos está sobrando um clima meio assim, olha, você não me cutuca que eu não te cutuco, e risco de ter um grande acordão. Havia uma votação já anterior, feita 2 semanas atrás, que nós do PPS votamos contra, que tinha decidido não convidar nenhum governador. Depois a pressão da opinião pública desfez esse acordo e obrigou a convocar o governador de Goiás, que é muito mencionado nas gravações, não estou fazendo nenhum pré-julgamento, tem um respeito pessoal, mas ele tem que ir lá esclarecer. O governador de Brasília, reiteradas vezes, mencionado em todas as questões. Também o acordo anterior era não convocá-lo, ficar só discutindo a situação da empresa. Tem que ir, e agora se mudou, irá e prestar esclarecimento. Então, não vamos pré-julgar ninguém, mas não vamos fazer uma blindagem, uma cortina de fumaça para inocentar as pessoas que são mencionadas. Na sua ótica, o governador do Rio de Janeiro do PMDB ficou fora por quê? Isso é um caso que aí eu reconheço que não havia nenhuma justificativa, porque nas gravações ele não é mencionado, ao contrário dos outros dois, de Goiás e de Brasília. Ele não havia feito menção, o que vazou muito e estarreceu a todos é aquele clima de folia, tá certo? Que é ele com o empresário num jantar e todos ali se festejando, mas nas gravações e nas ações ali não havia nenhuma menção. Acho que isso pode vir a surgir e ele deverá ser convidado, deverá ser convocado para ir para a CPI se isso ocorrer. A nossa sensação à distância, por mais que tenha acordo, o pescoço do Demóstenes ninguém protege. Esse vai ter que ser cortado, até para ser a... Eu acho que nós temos que manter uma vigilância até para não termos uma surpresa nesse sentido. Mas aí acho que a nação não vai tolerar isso. Hein? CPI é sempre um momento delicado, né? Porque você tem que correr o risco para não fazer julgamentos equivocados, mas você cria uma expectativa da opinião pública. Eu acho que o Congresso, é um absurdo, né? que o Congresso pode sair enfraquecido se não tomar iniciativa concreta. O que eu defendo, Duda? Punição rigorosa, é assim que está atuando o PPS dentro da CPI, para que todos paguem o que devem, todas as questões sejam esclarecidas. Você acha que o Demóstenes também tem informações sigilosas que
ele pode usar isso? Na minha avaliação, é evidente que o senador Demóstenes quebrou o decoro, claro, tá certo? Criou uma distância entre as ações dele, que eram públicas, e aquilo que ele fazia. Acho que ele fez tráfico de influência, não tenho a menor dúvida disso, e deve ser punido. Mas eu temo que, se não tiver uma mobilização da opinião pública, possa ele sobreviver a isso. Essa frase dele, falar é uma coisa, fazer é outra, é de uma profundeza muito grande, não? Como querendo dizer, vocês gravaram, eu falei que ia fazer, mas não fiz. Só que aí é o contrário, né? É uma distância entre o que ele falava, paladino da ética, claro, defensor das morais, lógico, e o que ele fazia, que era exatamente o contrário. Seria, né, uma ingenuidade muito grande, né? Ele está certo. Tem um montão de perguntas aqui. Deixa eu começar. Embora eu tenha uma linha, mas vamos ver se você volta mais rápido do que... Douglas Cirilo. Olá, Duda, boa tarde. Estou em São Paulo assistindo pela internet. Parabenizo a TV Prevê por nos permitir acompanhar o dia a dia da nossa cidade, mesmo à distância. Tenho uma pergunta para o deputado Arnaldo Jardim, mas antes eu parabenizo pela brilhante atuação no Congresso. Eu assino isso, viu, Douglas? Principalmente em temas relacionados ao cooperativismo, em especial o de crédito, que é a área em que atuo. Pergunto, recentemente li seu artigo sobre sua participação no seminário do CAPES, Metropolização Brasileira e os Desafios da Gestão Urbana. Tratou da governança local, destacou ações voltadas ao empreendedorismo, inclusão digital, entre outros. Estamos em ano de eleição. O senhor acha que no cenário atual é possível discutir e implementar políticas para fomentar o desenvolvimento econômico a partir dos municípios? Os prefeitos terão espaço e força política para isso ou continuarão a ficar dependentes de ações estaduais e federais? Obrigado pelo espaço. Douglas Cirilo. Procura sintetizar, mas muito boa a pergunta dele, né? Muito boa mesmo. E aproveita, fala da crise econômica que está aí. Pois não. Bem, Douglas, primeiro, muito obrigado por sua manifestação de carinho, afeto, nosso compromisso com o cooperativismo de crédito, quero agradecer e dar um grande abraço. Você se referiu ao debate que eu participei, CAPES. CAPES é o centro, minha gente, que coordena todas as bolsas de pós-graduação do país, agrega todas as faculdades. E teve um seminário internacional discutindo as metrópoles, esses grandes aglomerados, grandes cidades e a gestão urbana. Como é que você faz para tratar disso? Eu acabei sendo convidado para isso, foi muito interessante, tive experiências de outros lugares do mundo, e aí é um novo momento. É um assunto mais complexo, mas só para resumir, Duda, como é que você faz quando você cria regiões que são todas misturadas, em que tem cada município a sua autonomia? Como é que você trata da água? Como é que você trata do transporte? Como é que você trata da segurança de uma forma integrada? Foi isso que nós discutimos lá, tiramos ideias, até na questão da política nacional de resíduos. E agora, Douglas, você pega um gancho político aí que eu queria me posicionar. Eu não vou nem falar de candidato A ou B ou partido, mas eu queria convidar todo mundo a ter uma participação muito ativa nesse momento das eleições municipais. Eu sei que a TV Prevê, como faz sempre, e é um momento muito especial, realizará debates entre os candidatos, né? Então, parabenizá-lo já por isso, professor Duda, e dizer a vocês todos que, defendendo determinadas bandeiras, como o Douglas se referiu ao cooperativismo, cobre isso dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereador. A pergunta final do Douglas é o seguinte: o município pode fazer, diante de uma crise que é global? É global. Daqui a pouco vamos falar de juros, câmbios e coisas maiores, mas tem um espaço para a ação dos municípios. Nesse momento, o mundo tem informações conjuntas, cada vez mais instantâneas, mas as reações são diferenciadas. Vou citar um município muito próximo aqui, Boracéia. Tá certo? Você tem ali no município de Boracéia um crescimento muito importante de indústria. Não sei se foi ultimamente lá em Boracéia. Como é que começou isso tudo? Porque você tinha um prefeito, no caso o prefeito Wilson iniciou isso lá em Boracéia, o Wilson Scipione, e você começou a atrair empresas localizadamente, tudo mais e tal. Ali se criou um polo, tá certo? De um determinado segmento. Então, você pode fazer. Uma das coisas mais interessantes que eu
estou distribuindo uma sugestão de plataforma para os candidatos, é o empreendedorismo. Eu fiz um encontro de candidatos junto com o Sebrae, Duda, e dá para você fazer isso. A solução para os municípios não é uma coisa mágica. Vou trazer aqui uma fábrica de automóvel. É você identificar o que já existe, daquela mulher que faz a confecção, daquele outro que tem um produto agrícola aqui, daquele outro que está fazendo alguma coisa na marcenaria ou na esquadria metálica, e você dá força àquilo que já tem no município. No momento em que nós temos uma grave crise econômica. Eu estou muito contente, Duda, com alguns esforços que estão sendo feitos aí, e eu quero reconhecer o esforço da presidente Dilma. Você sabe que eu sou de um partido de oposição, tá certo? Que questiona o governo, mas quando tem coisas importantes que acontecem, eu aplaudo. Esse esforço para diminuir os juros. Nós precisamos persistir nisso. Recentemente, ela também fez um esforço e o Banco Central passou a ter uma política cambial mais proativa. Nós saímos daquele patamar de 1,70 o dólar, estamos hoje em torno de 2, tá certo? E isso faz com que nós tenhamos competitividade internacional. Porque o que nós estamos virando? E ainda não está resolvido isso. Nós estamos virando um exportador de commodity agrícola e mineral. E aquilo que são produtos agregados, ou seja, quando você pega uma matéria-prima e transforma aquilo num produto mais elaborado ou semi-manufaturado, que dá mais rentabilidade, nós passamos a ser importadores. Desde os calçados, onde está uma coisa desastrosa, até a fábrica de equipamentos isso como foi todos. Muito bom, muito tá certo? bom. Então nós precisamos mudar essa situação, fazer um esforço de preservação. Acho que num quadro que não será fácil, nós vamos ter ainda fatores de perturbação internacional, mas nós temos que caminhar nesse sentido de diminuir juros, controlar a taxa de câmbio para fazer frente a essa situação. E sem falar ainda no problema do dólar, o turista brasileiro é um turista cobiçado no mundo inteiro, porque sai para gastar dinheiro. O ano passado, parece-me que o turista brasileiro gastou em compras mais de 2 bilhões de dólares no exterior. E agora já desativou um pouco o turismo externo e está ampliando o turismo nacional. Isso que você falou foi a diferença, 2 a 3 bilhões que nós gastamos, porque nós gastamos fora os brasileiros, isso é oficial, hein? Sem contar, porque né, as pessoas vão guardando e levam ali uma coisa, isso é medido, tá certo? No que declara, isso é medido pelos cartões que se gasta, tá certo? Ou pelo custo da passagem. 8 bilhões de dólares. Mas a diferença... E nós recebemos... Então, aí seu número está muito correto. Nós recebemos aqui cerca de 5. Então está de 2 a 3 bilhões a diferença da nossa conta turística, que é uma barbaridade num país como o nosso, que tem esse potencial fantástico, né, do ponto de vista turístico. Mas as pessoas não só estão indo, mas estão fazendo o quê, Duda? Estão trazendo. Pessoas vão fazer enxoval para casar, pessoas vão fazer enxoval de criança. Por causa dos impostos absurdos que se cobram aqui, né, Arnaldo? Exatamente isso. Entendeu? O cara vai, ele paga a passagem de avião, compra e ainda economizou. Economizou. Está cheio de perguntas do telespectador, mas deixa eu tocar num assunto, depois eu corro para lá e você procura sintetizar um pouco. Você falou aqui que ia apoiar o Gazeta, o PPS aqui em Bauru ia fechar com o Gazeta. Eu senti um vacilo do Gazeta durante certo tempo, sumiu da mídia, não sabia se era ou não. E no fim, o seu presidente, o Arnaldinho, fechou com o Rodrigo Agostinho, sendo mais um dos partidos da coligação. O que aconteceu, Arnaldo? Pois é verdade isso. Eu vim aqui no programa e um dia até você me perguntou, eu falei assim, olha, nós estamos conversando, nós estamos combinando para apoiar o Gazeta. Chegamos até a tocar um pouco mais adiante, pensar numa composição que nós pudéssemos fazer, o PPS ter vice, isso não prosperou. Eu não festejo isso, eu lamento, porque eu acho que o Gazeta é uma pessoa muito bem preparada, tudo mais, tal, mas quando nós fomos continuando a conversa, as coisas foram um pouco se perdendo. Nós tínhamos programado, eu anunciei até aqui no seu programa, também, que nós faríamos um debate sobre uma plataforma sobre cidades sustentáveis. Aí nós não conseguimos acertar para fazer esse seminário junto. Para mim foi um primeiro sinal. Depois, eu acho que com legitimidade, nós tivemos notícia que o Gazeta estava tendo conversas com alguns outros partidos sobre coligações,
tá certo? Então foi um momento assim que foi um namoro que estava combinado, casamento, tá certo? E a partir daí um pouco ele foi tocando as coisas no seu jeito próprio, buscando determinadas conversas, e nós também fomos de outra parte. Então não houve nenhuma disputa, não houve nenhuma divergência, mas houve um afastamento que infelizmente aconteceu. Digo infelizmente porque eu achava que era um bom caminho. Quando isso aconteceu, paralelamente, eu fui conversando muito com o Moisés Rossi, fui conversando isso com o Arnaldo, presidente do partido, e nós fomos identificando uma coisa de valor na administração do Rodrigo, tá certo? Que para mim é a seguinte: eu não vou falar do viaduto, não vou falar que aquele recurso que eu consegui vai permitir lá a UBS do Meridota, coisas que eu estou fazendo, nem que ele está fazendo também, que são inúmeras atividades, tá certo? Do ponto de vista da cidade. Tem uma questão para mim que foi muito chave e que fez com que eu concordasse naquilo que foi a decisão tomada aqui pelo vereador Moisés Rossi, os companheiros do PPS, o Arnaldo Ribeiro o Arnaldinho como nosso presidente aqui, que foi a estabilidade que se teve aqui em Bauru, né? Depois de um período de muita conturbação, duas administrações muito instáveis, tá certo? Você conseguiu uma calma, uma situação em que hoje a cidade desfruta de um relacionamento com o governo federal, que eu acho que pode produzir mais para a cidade do que está produzindo, do ponto de vista de recursos, um relacionamento com o governo estadual também, que tem se feito. Então, nós achamos que essa estabilidade ser preservada, que a cidade ganha com isso. Hoje, eu conversei com o Rodrigo, não fiz só a visita, falei com ele sobre as questões de futuro. Ele falou assim: olha, Arnaldo, tem uma questão que está me preocupando muito, que é a questão da segurança. O papel do município é limitado nisso, mas eu sinto que isso é um fator grande, eu estou pensando nisso, tá certo? E nós trocamos algumas ideias. Segunda questão, nós temos hoje em construção, aqui em Bauru, do ponto de vista daquelas grandes conjuntos, fora as questões individual, 13 mil unidades habitacionais. São os diferentes empreendimentos, aquilo que está projetado. Se nós não tivermos uma revisão do plano diretor, um planejamento, nós corremos o risco de Bauru, ao invés de crescer, de Bauru explodir, tá certo? Ou fazer isso sem nenhum tipo de planejamento. Então, são coisas que ele falou, são coisas que são música um pouco para os nossos ouvidos, né? Porque você sabe que a gente respeita a administração que busca ter seriedade, ter um grau de planejamento, e espero que a gente possa, o PPS, contribuir para isso. E o Rodrigo tem seriedade e uma confiança da população nesse aspecto. Hoje eu fiquei muito até, viu, Duda? Eu andei com ele hoje nessas obras e tal, e ali, por exemplo, no viaduto, te contar uma coisa, assim, que eu sou uma pessoa que aprendi com a vida a olhar nos pequenos gestos, coisas que muitas vezes são mais importantes do que os grandes discursos, atitude. Eu falei, puxa, eu estou preocupado aqui porque já tiveram aqui, muito recentemente, 3 assaltos aqui na obra, pessoas dependentes de crack, aqui da redondeza, porque a LL está num desmazelo ali, deixa um matagal, uma coisa assim que é irresponsável. Até combinei de ajudar nesse aperto sobre a LL, que não pode tratar assim um espaço, tá certo? E as pessoas vêm para roubar da obra barra de ferro, para vender depois a troco de crack, ou qualquer coisa. Mas no caso ali concreto, levaram de uma última vez 50 barras de ferro, tá certo? Para fazer. Então, eu achei bom porque denota o quê? Uma preocupação com a cidade como um todo. Nós tínhamos discutido planejamento urbano, plano diretor, e ao mesmo tempo coisas que são assim do cotidiano. É bom ter alguém que olhe a cidade com esse cuidado. Depois eles vendem por R$20 tudo isso e compram 2 pacotinhos de pedrinha de crack. Procura, tem a entrevista, eu sabia que ela seria fascinante, mas o telespectador... Pinga-fogo, vamos fazer. Pinga-fogo, vamos lá. Lembra do Pinga-fogo que tinha, né? Que beleza, hein? Não era? Lembro, TV o Beto do Parquinho, boa tarde, professor e deputado. Gostaria da opinião do deputado. A vasculhação feita pela Polícia Federal no Demóstenes não foi uma sugestão do PT? Uma espécie de represália? Eu acho que foi, mas o bom é que eles não sabiam que o tiro sairia pela culatra. Olha, eu acho que não foi isso, pelo menos a história que a Polícia Federal diz, é que eles estavam fazendo a investigação sobre o jogo. No caso, o Cachoeira é o líder, é o chefe do jogo
Jogo do Bicho e outros cassinos e tal, ali na região. Nesse momento, acho que nós devemos nos ater ao fato. Se diz que o PT lançou a CPI do Cachoeira para desviar do mensalão. Acho que se deu mal, porque a questão do mensalão foi mais ressaltada ainda. Nós queremos que a CPI chegue ao final e queremos que o julgamento do mensalão aconteça o quanto antes e o mais rapidamente possível. O Rafael do Meridota faz uma pergunta chata para você responder. Pois não. Ele conhece a sua coerência, a ética, ele pinta você aqui como aquilo que você é mesmo, ele dá uma descrição sua. Aí ele pergunta, deputado, se o senhor estivesse na situação do vereador Amarildo, qual seria a conduta do senhor? O Amarildo saiu do PPS, né? O Amarildo pediu um desligamento do PPS e o Amarildo tomou uma decisão de não ser candidato a vereador. Eu tenho que respeitar essa decisão. Ele vai se concentrar muito no papel que ele tem de comunicador de massa. Então, acho que o Amarildo se retira aí dessa atividade política. O Amarildo começou como uma liderança muito grande, muito popular. Muito forte. Eu gostaria muito que ele tivesse tido uma trajetória política aqui, tá certo? De uma forma mais acentuada. Acho que ele decidiu priorizar uma outra atividade dele, eu tenho que respeitar essa decisão. Ele se filiou em algum partido ou não? Não, né? Não. O doutor Natanael do Jardim América. No depoimento do diretor do DENIT, Luiz Pagô, na CPI, ele afirmou que o PT e o PSDB pegaram o dinheiro da empresa Delta para as campanhas, tanto federal quanto estadual. Deputado Arnaldo Jardim, qual é a sua opinião do senhor sobre essas afirmações? Precisam ser rigorosamente apuradas, como todas as outras. O senhor Luiz Pagô do DENIT tinha muita responsabilidade, acho que ele sabe do submundo, ele integrava o submundo. Portanto, é bom. Sempre que você tem algum processo como esse, quando você consegue chegar a algum ponto, é quando alguém que participava ali das coisas, porque eu vi na entrevista dele um reconhecimento, né? De que ele fazia o ilícito, né? E diz que se beneficiava outros do ilícito. Então, ele é réu confesso, né? Ele é réu confesso. Então, acho que deve ser apurado rigorosamente mesmo. O Pedro Valentim, ele fala que o Demóstenes está se apegando na votação secreta para não ser cassado. Aí ele pergunta, quando que vocês, deputados, vão acabar com essas votações secretas no Congresso Nacional? Ô Pedro, eu lhe agradeço muito por essa pergunta. Uma das coisas que eu tenho uma satisfação muito grande é, como deputado estadual que fui, ser autor de uma emenda constitucional que eu consegui aprovar na Assembleia, e na Assembleia não tem mais, você sabe disso, Duda? Não tem mais voto secreto na Assembleia de São Paulo. Sabia. Tá certo? Lá na Câmara Federal, desde o momento que eu lá cheguei, eu participei ao longo disso, nós conseguimos criar uma pressão da opinião pública e nós votamos já o fim do voto secreto na Câmara em primeiro turno, tá certo? Agora está há 8 meses para que o presidente coloque para segundo turno. Porque como é uma emenda de Constituição, você precisa votar 2 vezes para reafirmar o voto, tá certo? E aí ser remetido ao Senado. Nós estamos pressionando, a semana passada foi mais um momento, eu integro a comissão que luta pela questão do fim do voto secreto, muito importante isso. O Reginaldo da Vila São Paulo, você já respondeu, mas eu vou registrar a pergunta, ver se você quer colocar mais alguma coisinha rápida. Ele pergunta, deputado, qual é a sua expectativa sobre a CPI do Cachoeira? A expectativa com o futuro da nação e a imagem do Congresso. Primeiro, com relação ao futuro da nação. Muita gente fala que fazer CPI atrapalha as coisas. Eu não acho. Tá? Então, acho que é bom fazer a CPI. Ao mesmo tempo que está tendo a CPI, nós estamos continuando a votar no Congresso. Os outros debates estão acontecendo, o país não pode parar. Acho que nós estamos num momento delicado e que se a CPI não for, como nós queremos, a fundo das coisas, vai ficar a imagem que já não é boa, eu reconheço, de parlamentares do Congresso Nacional, vai ficar ainda mais afetada. Infelizmente, hoje tem o famoso Faria Neto, não sei se você já conhece. Ah, lógico. Ah, não é hoje? Já a Câmara, a sessão da Câmara, é amanhã o Faria Neto. Puxa vida, nós tínhamos mais perguntas aqui, você tinha outros tantos mas aqui, ali, mas já deu mais de 50 minutos, né? 55 já. Você vê aqui. E voa aqui, do seu lado voa, viu, Duda? Mas foi uma bela entrevista. Amanhã vem aqui o Marcelo Borges e o Renato Porini.
presidente do PSDB e o presidente do PMDB. Acho que a semana que vem o Arnaldinho, o presidente do seu PPS. partido, do PPS, do Ranieri. Nós estamos trazendo... Que bom isso. Exatamente, a TV tem que mostrar a sua transparência, né, Arnaldo? Lógico. E quem julga é quem está atrás das câmeras lá, né? E ainda bem que nós temos esse público que é consciente, participativo, como a TV prevê, cultua aqui. Eu quero agradecer muito esse momento, agradecer a paciência de vocês que aí ficaram, e dar um grande abraço, Duda. Muito obrigado, parabéns por tudo que você faz. Fiquei emocionado, antes do noticiário, de ver a arrecadação de agasalhos que foi feito ali pelas faculdades. Puxa, uma maravilha, né? Um exemplo de participação que é lá, esse exercício que é aqui que se faz na TV Prevê. Um abraço a todos, muito obrigado, Duda. Arnaldo, é um prazer ter você aqui, viu? Bom, eu quero aproveitar e agradecer aos nossos alunos aí pela contribuição ímpar, até, eu falo ímpar no aspecto quantidade, qualidade dos agasalhos, estão quase 10 mil agasalhos hoje, de qualidade de uso excepcional, e que mostra todo um trabalho dos nossos professores, coordenadores, professor Carlinhos, a Lucelena, o Marx, é realmente nessa humanização da escolaridade, para que os nossos alunos que são de classe média, média alta, realmente se preocupem com classes menos favorecidas. Eu quero agradecer a sua audiência e hoje eu gosto muito do Arnaldo e realmente é um deputado diferenciado e eu espero que ele continue galgando aí degraus maiores até para o bem da nossa população. Tchau.